Trata-se da autorização do uso da fosfoetanolamina sintética por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna. É autor desse projeto o deputado Adelmo Carneiro Leão e outros. O senador Assir Burgaz é o relator, que se manifesta pela aprovação. No dia 15, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou o parecer favorável ao projeto. Em 16 de março, lido o relatório da Comissão de Assuntos Sociais, a presidência constata de vista coletiva nos termos regimentais. A votação, portanto, será simbólica. Consulto os senhores senadores se há alguma manifestação decorrente do pedido de vista e concedo desde logo a palavra ao senador Beto Costa, que apresentou uma emenda ao projeto. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu apresentei a essa comissão, ao nosso relator, o senador Assir Burgaz, que eu faço questão aqui de reafirmar o meu respeito, a minha admiração, minha amizade por ele e o reconhecimento da sua absoluta seriedade. E foi exatamente por reconhecer essa seriedade que eu apresentei essa emenda. Veja, a primeira coisa importante da gente colocar, e eu tenho duas grandes preocupações em relação a isso. A primeira delas é porque nós estamos pensando numa situação concreta nesse momento. Um grupo de pessoas, boa parte delas em situação grave de doença maligna, que fazem uso de uma determinada substância, que por tudo que tem sido dito, provoca realmente melhoria no quadro geral dessas pessoas. E acho que é direito de qualquer cidadão ou cidadã buscar alternativas para um tratamento, enfim. Desde que, obviamente, para ser tratado como medicamento, precisa se submeter não à burocracia, como falou aqui a senadora Marta Suplicy ontem, mas a critérios, protocolos clínicos que não surgiram do nada, surgiram de estudos e que, para ser considerado medicamento, é preciso que cumpra todas essas exigências. Então, eu nada tenho contra que as pessoas possam usar, que alguém queira produzir, desde que não seja considerado como medicamento. Bom, o Brasil, inclusive, como eu falei, hoje é mundialmente reconhecido por descobertas, por estudos e principalmente pela evolução dos seus órgãos de regulação nessa área da saúde. E exatamente porque o Brasil considera que esse produto pode se transformar num medicamento que pode ser importante dentro do arsenal de combate ao câncer, que o governo se dispôs a patrocinar as pesquisas que estão sendo feitas. Não sei se todo mundo sabe, mas o ministro Pancera me disse ontem que no dia 29 já deve haver a divulgação dos estudos, dos primeiros estudos sobre toxicidade. Isso demonstra que o trabalho está sendo feito, o comitê formado está funcionando e o governo está cumprindo a sua parte no entendimento e no acordo. Então, a preocupação primeira é essa, a consideração como medicamento. Por quê? Porque, como eu disse, nós estamos discutindo agora, nesse momento, esse documento. Agora, quem me garante que, por exemplo, as multinacionais que produzem medicamentos lá fora, pedem o registro aqui, e vocês não sabem, aliás, todo mundo sabe qual é o esquema. A multinacional, ela tenta registrar o produto aqui no Brasil. Para que haja o registro no Brasil, tem que ser feita a pesquisa com brasileiro, não vale a pesquisa que está sendo feita lá fora. Eles começam a pressionar,
dão suporte para os pacientes se organizarem em associações, pagam escritórios de advocacia e, segundo se diz, às vezes pagam até juízes para dar liminares até, e vão conseguindo isso até que o registro se faça. Nós estamos falando aqui de um movimento espontâneo, de pessoas sinceramente preocupadas com um problema específico que é esse. Agora, no momento em que o Congresso Nacional dá uma autorização para um medicamento ser produzido e consumido, nós estamos abrindo um precedente para que também as multinacionais, os grandes laboratórios, venham aqui no Congresso Nacional cobrar a mesma coisa. Imagine se agora o Congresso Nacional, sem nenhuma competência científica, comece a dar autorização para a venda de medicamentos. Então, esse é o segundo ponto da minha preocupação e eu acho que todos concordam com isso. Bom, então eu resolvi apresentar uma emenda, nem estou apresentando um voto em separado, em que eu digo o seguinte: no artigo 1º, eu acrescento uma expressão. Está aqui, esta lei autoriza o uso da substância fosfoetanolamina sintética por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna. Parágrafo único. A autorização de que trata o caput se dá em caráter precário e excepcional, enquanto estiverem em curso estudos clínicos acerca dessa substância, fim dos quais se exigirá o registro sanitário de produto no órgão sanitário federal competente. Até aqui está tudo igual. O que eu acrescento? Ou a extinção da autorização de uso, a depender do resultado dos estudos. O que é que eu estou querendo? Eu já vi o parecer do senador Assis sobre a minha emenda. Ele entende que a minha preocupação está implícita. Eu não entendo, eu entendo que precisaria ficar explícita. E qual é essa preocupação? Suponha, presidente, que ao longo desses estudos se confirme algum tipo de toxicidade, ou se pessoas que usarem o medicamento comecem a apresentar problemas X, Y e Z constatados nos estudos. Não estou propondo aqui que a Anvisa, pelo fato de que alguém chegou e disse, olha, eu tomei o remédio, mas agora estou com outro problema que é X. Ou que a pessoa diga, ou um grupo de pessoas tenham o mesmo problema. Eu quero que o estudo comprove que aquele problema foi causado pelo uso da medicação. Então, nessa condição, independentemente da lei, eu acho que a Anvisa deveria ter o poder de suspender a produção desse medicamento. Não sei se Vossas Excelências então, estão entendendo qual é a minha preocupação. Ao longo dos estudos pode ficar comprovado que algum tipo de efeito colateral grave ou algum problema secundário ocorra. Na minha opinião, deveria dar o direito de a Anvisa, independentemente do Congresso votar outra lei, ela poder dizer que é preciso suspender a partir dos estudos que foram realizados. Então, essa é a minha emenda, a minha proposição. Isso não vai alterar muito o tempo. Nós aqui, esse projeto entrou aqui a semana passada, nós já estamos votando aqui. Sei que com essa mudança pode não haver uma interpretação que seja uma questão formal, não, realmente é uma questão de mérito. Obrigaria a ir para a Câmara, mas eu creio que, dado o clamor que existe, a Câmara poderia votar isso. Então, essa é a proposta que eu apresentei. Gostaria que Vossa Excelência, da forma regimental, pudesse colocá-la em votação após a votação do projeto original, e aí nós pudéssemos dar esse encaminhamento. Eu acho que é a maneira que eu posso contribuir para preservar uma preocupação que eu acho legítima e, ao mesmo tempo, não impedir que as pessoas possam ter acesso a essa substância. Obrigado. Senador Alceu Gás, relator da matéria. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. A preocupação do senador Humberto Costa é pertinente e essa também é a nossa preocupação. Agora, entendemos que o que diz o senador Humberto Costa e a sua preocupação, ela já está contemplada no projeto. Porque
Eu vou repetir a leitura do artigo 4º. Ficam permitidos a produção, manufatura, importação, distribuição, prescrição, dispensação, posse ou uso da fosfoetanolamina sintética, direcionados aos usos de que trata esta lei, independentemente do registro sanitário, em caráter excepcional, enquanto estiverem em curso estudos clínicos acerca desta substância. É evidente que, ao terminar as pesquisas, e as pesquisas derem um resultado positivo ou negativo, esse projeto vai deixar de existir ao final da pesquisa. Se o projeto for positivo, seguirá a produção do medicamento. Se a pesquisa, aliás, for negativa, interromperá a produção do medicamento. Isso está automaticamente dito aqui. Como bem disse o senador Humberto Costa, a fase 1 da pesquisa será concluída oficialmente no dia 29. Mas as informações que nós temos, que ela não é tóxica, já foi detectado isso. Não é oficial, mas nós já temos essa informação. Portanto, não há preocupação nesse aspecto de que o remédio vai fazer mal a qualquer tipo de paciente. Então, em função de entendermos que já contempla no projeto essa preocupação do senador Humberto Costa, que pelo fato de ser médico e ter estado à frente do Ministério da Saúde, tem um conhecimento muito maior do que o nosso com relação a estas questões. Mas entendemos que o projeto já contempla, então não há necessidade de nós aumentarmos ou modificarmos o projeto de lei, de forma que a preocupação do senador Humberto Costa também é a nossa preocupação, é a preocupação também dos deputados que aprovaram esta lei na Câmara dos Deputados. Portanto, entendemos que ela já está contemplada no projeto, por isso que eu rejeito a emenda, sinalizando que ela já está contemplada no projeto, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão a matéria. Senador Moca, em seguida eu vou ouvir o senador Ivo Cassol. Eu vou objetivamente falar, porque também como Humberto, eu não sou leigo na matéria, né? Até pela minha formação acadêmica eu tenho obrigação de me manifestar. Eu tenho a preocupação que o senador Humberto tem, mas eu entendo que, sobretudo as pessoas que estão com a doença, com câncer e algumas no estágio terminal, essas pessoas, elas naturalmente se agarram a qualquer alternativa que ele possa dizer que aquilo vai melhorar o seu estado geral. Ocorre que, em se tratando dessa substância, eu participei de uma audiência pública aqui. E as pessoas que vieram para cá não eram pessoas desqualificadas, absolutamente. A equipe tinha, eu me lembro bem, um dos da equipe, ele tinha curso de doutorado em físico-química. Eu dei aula de química, senhor presidente, durante 15 anos. O gente que tem doutorado em físico-química, ele não pode ser, não tem como, né? Ele tem um conhecimento, tinha na equipe bioquímicos, tinha médicos, oncologistas. E essa substância, ela é utilizada há 20 anos. Quer dizer, os efeitos colaterais já estariam evidentes. Alguém estaria também com a mesma, denunciando isso. Ah, mas eu tomei e me fez mal. Você não tem esse tipo de apelo. Você tem um apelo para resolver, porque aquilo, o filho da pessoa, e nós ouvimos depoimento de pessoas. Uma senhora, dona Margarete, que estava, segundo ela, numa cadeira de rodas. Ela está aqui, presidente Moca. Dona Bernadette está aqui atrás. Só para... senador, ela deu um depoimento aqui, ao vivo, dizendo, olha, eu fui em clínicas em São Paulo, eu fui tratada por especialista. Não resolveu. Ela se emocionou quando ela disse, vocês não sabem a angústia que é tomar uma pílula que não tem bula, que não tem nada. E é o que está acontecendo. As pessoas estão, na verdade. Então, eu acho que nós estamos falando também da USP de São Carlos.
não são pessoas leigas, são pessoas que têm realmente um potencial. Então, eu quero dizer, porque assim há uma cobrança, senhor presidente, sobretudo em cima daqueles que detêm algum conhecimento, um conhecimento da área de saúde, da precedência que vai se criar. Porque realmente você começar a aprovar aqui medicamentos. Imagine se vai poder daqui a pouco aprovar um agroquímico através de um projeto de lei sem submeter a Anvisa. São os precedentes que se criam. Mas aqui no projeto está muito claro que isso só vai valer enquanto durar, de forma precária, enquanto durar a fase da pesquisa. Quer dizer, nós estamos garantindo que as pessoas terão, ou que produzem, poderão continuar produzindo e as pessoas vão poder continuar. E a pesquisa, a hora que chegar ao final, vai dirimir todas as dúvidas e vai dizer se há continuidade ou não. De forma que eu quero me manifestar em função, apoiando o relatório do senador Acílio Gugas. Senador Ivo Casson. Só um minuto, tá? Eu só quero aqui agradecer a compreensão aqui dos demais senadores. Vou ser rápido, senador Flecha Ribeiro. E eu passei em mãos agora há pouquinho para o senador e o líder nosso aqui no Senado, Humberto Costa, um laudo com o número 014 de 1995, exatamente há 16 anos atrás, que naquela época eles fizeram os testes sobre a toxicidade desse produto. E aqui concluiu-se que o produto não é tóxico. Então, eu passei em mãos, já ficou, até pedi se podia ficar com... Isso foi em 1995, então exatamente há 16 anos atrás. Então, portanto, eu quero até aqui o nosso senador, que usou a palavra agora um pouquinho, o senador Moca, quando eu só interferi, desculpa, senador, ter interferido, é que a dona Bernadette, ela está aqui atrás, ela está aqui, a senhora está aqui, e ela, que ficava de cadeira de roda, Humberto Costa, ela não andava mais, ela usou todos os tratamentos convencionais, não deu certo, começou a tomar fósforo, e junto com ela está aqui várias pessoas aqui com seus familiares, aqui tem um amigo que está com a esposa dele com câncer aguardando, outra... A senhora que está atrás aí de branco está com a mãe também aguardando. Ontem estava a dona Alba aqui, que estava aqui na expectativa para tratamento, tomar medicamento. E eu queria fazer um pedido antes de nós aprovar, senador Humberto Costa. Não basta só nós aprovar aqui. Eu ia pedir a gentileza sua, que o senhor, como nosso líder, encaminhasse com a presidente Dilma, nesse momento que o país vive uma situação econômica e política adversa, que esse projeto para defender a vida teria que ser coordenado por Vossa Excelência encabeçar, porque na próxima semana a presidente Dilma pudesse sancionar e dar esse presente de Páscoa para todos os pacientes com câncer do Brasil. Então, eu faria esse pedido para Vossa Excelência, que encabeçasse isso como profissional, como médico que o senhor é. Eu sei que como médico que o senhor é. Eu tenho certeza que se amanhã, senador Humberto, nós descobrimos um medicamento que não precisa mais tomar insulina, com certeza ninguém aí que está com a seringa no bolso vai ficar andando com a seringa para tomar insulina aqui no Senado, para cima e para baixo. Que se ele puder ter esse medicamento e evitar isso, ele faria. Então, eu só queria fechar com isso, agradecer, desculpar aí por eu defender, é que eu tenho amigos, senhor presidente, eu tenho pessoas que estão usando a fósforo. E eles estavam já condenados à morte, porque o médico abriu, esse amigo meu, o Gerson, lá de Rolim de Moura, abriu e mandou para casa. E ele, graças a Deus, está andando e caminhando. Doutora Sandra, advogada de Rolim de Moura. Entendeu? Ela também está na mesma situação, não conseguia mais nem andar. E hoje está igual a Bernadette, está dirigindo, está com a vida normal. Então, essas pessoas que não têm mais acesso ao medicamento, porque as liminares foram derrubadas, é que nós estamos aqui defendendo isso. É por nome disso tudo que eu quero agradecer o carinho de todo mundo e pedir a compreensão para o Humberto Costa que ele lidere isso com a presidente Dilma para sancionar na próxima semana esse medicamento para que possa ter acesso a todos os pacientes com câncer. Obrigado. Senador José Medeiros. Senador José Medeiros. Senhor presidente, é só para parabenizar a todos os senadores e principalmente o senador Ivo Casson por esse tema, pelo debate firme que foi feito aqui, um debate entre o técnico e também o político. Tem momento que a técnica é importante, agora nesse momento nós estamos falando de vidas, de agonia de pessoas. Recentemente, num desses debates, o senador Blário Maggi falou uma coisa muito interessante. Falou, quem está numa situação dessa, ele se agarra a qualquer coisa. Então, às vezes, as filigranas das leis e regulamentos, elas são importantes, mas tem casos que podem mais do que elas, e o caso da fósforo, com certeza, é um desses.
Senador Flecha Ribeiro. Eu pergunto ao senador Alberto Costa se mantém a sua emenda ou se convenceu com os argumentos do relator. Não, eu gostaria de manter a minha emenda. Eu sei que serei derrotado, mas eu gostaria de registrar a minha posição, até pela minha história na área da saúde pública, minha condição de ex-ministro. Eu acho que com a minha emenda fica evidente e claro de que, se ao longo do processo surgirem demonstrações cabais de consequências negativas, a Anvisa teria a condição de, independentemente da lei, suspender essa produção. Gostaria que fosse votado. É uma questão formal, mas é uma questão importante para mim. Bom, faremos então o seguinte. Vamos votar o parecer do relator sem prejuízo da votação da emenda no passo seguinte. Os senhores senadores que aprovam o parecer do relator mantenham-se como se encontram. Aprovado. Os senhores senadores que agora aprovam a emenda do senador Alberto Costa, levantem a mão, por favor. Quem é contra, né? Não, quem aprova o parecer, senador, foi registrado. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Presidente, senador Edson Lobão, senhores senadores, primeiro eu quero... Já aprovou. Já falou. Está aprovado, não está, presidente? Está aprovado. Está aprovado.